Vamos para a próxima questãozinha aí de química. Uma solução saturada de base, representada por XOH2, vocês estão vendo aqui, o OH caracteriza a hidroxila, lembrando que esse X aqui, já que é uma base, né? Lembrar aí que seria essa parte do metal, tá certo? XOH2, cuja reação de equilíbrio é... Aí ele deu a reação e separou aí no cátion o primeiro X elevado a mais 2, tá certo? E OH menos, né? Que vocês sabem. Como aqui tem 2 OH, para balancear, ó, tem 2 aqui no reagente, para balancear 2 hidroxila no produto, ok? Isso aí vocês viram direitinho em sala de aula. Ele tem um pH igual a 10, pH igual a 10. Se o pH igual a 10, lembre-se para amanhã para a prova, que a escala de pH, ele vai até 14, né? 7 é neutro, maior do que 7, como esse caso que tem pH igual a 10, ele é básico, menor do que 7, 3, 2, 5, ele seria ácido. Então, tem um pH igual a 10, a 25 graus Celsius. O produto de solubilidade da base é, então ele quer novamente o KPS. Como ele quer o KPS, né, o produto de solubilidade, só vai me interessar quem, hein? O que se encontra no produto. Então, vai ser quem? Passando já para a próxima, adiantando, ó. Quem foi o KPS que eu botei lá embaixo, ó? Grifei lá embaixo, ó, aparecendo aí, de amarelinho, grifando aí embaixo, ó. Foi as concentrações do produto. Então, vai ser a concentração de quem? Ó, do produto. O que é que eu tenho no produto? O cátion X2+, que ele chamou, e a hidroxila, OH- elevado ao quadrado, ó, porque eu tenho um 2, então elevado ao quadrado, ok? Então, é só dividir. Opa, aí você diz, professor, mas ele não deu a concentração de OH- nem de X2+. Aí, vamos lá para cima, ó. Ele disse que o pH era quanto? 10. Aí, eu coloquei para vocês, ó. Lembrando que pH mais pOH é igual a 14, né? Vocês viram isso o ano todinho, só estou revisando aqui. O pH mais o pOH é igual a 14, então, se ele disse que o pH é 10, o pOH vai dar quanto? Se o pH é 10, para 14 o pOH vai dar 4. Se o pOH é igual a 4, aí pOH é uma equação logarítmica, é menos log de OH-, então para isso ser 4 é porque o OH- é 10 elevado a menos 4, ok? Então OH- 10 elevado a menos 4. Aí agora eu tenho uma concentração. Ora, mas lembra da estequiometria. Se formou 2 OH- e deu 10 a menos 4, o OH- é 10 a menos 4, significa que o X, o cátion, vai ser 10 a menos 4 dividido por 2, ou seja, a metade de 10 a menos 4. Professor, não entendi não, porque aí é 0,5 vezes 10 a menos 4. Porque vocês viram que o pH era igual a 10. Se o pH é igual a 10, pela expressão pH mais pOH igual a 14, que vocês estudaram, se o pH é igual a 10, o pOH vai ser 4. Se o pOH é 4, tá certo? Se o pOH é 4, significa que a concentração do hidroxila é 10 a menos 4 mol por litro. Por quê? Pela matemática, né? pOH é menos log de OH-. Então, para ele dar 4, o OH- é 10 a menos 4. Se o pOH fosse igual a 5, o OH- era 10 a menos 5. Né? Se o pOH fosse igual a 6, o OH- era 10 a menos 6. Isso aí vocês lembram lá da matemática. Então, se o pOH é igual a 4, a concentração de OH- é 10 a menos 4. Só que lembre-se pelo balanceamento que a concentração de OH- forma-se o dobro. Então, se formou 10 a menos 4, o cátion, que é só 1 X2+, vai ser a metade de 10 a menos 4. A metade é 10 a menos 4 dividido por 2, ou 0,5 vezes 10 a menos 4. Então, encontrei as concentrações que eu queria. Então, quem vai ser o KPS? Vai ser a concentração do cátion X, que é 0,5, né, vezes 10 a menos 4, vezes a concentração do OH-, que é 10 a menos 4, ok? Aqui na solução apareceu 0,25, esse 2 não existe. 0,5 vezes 10 a menos 4, ok? Acho que quando digitou aqui eu peço perdão, né? Então, vai ficar, quem é a concentração do X? 0,5 vezes 10 a menos 4. Quem é a concentração do OH-? 10 a menos 4 elevado ao quadrado. Aí vocês encontram aí o produto de solubilidade. Ok, vestibulando? Então, ó, só repetindo aí, ó.
Ele deu a equação, tá, ó, o cátion e deu o ânion, mas quando ele deu a equação, mesmo se ele não desse balanceada, você tinha que balancear e tinha que encontrar esse 2 aqui, ó. Então lá no vestibular aqui apareceu 2OH-, mas se não vier, você vai ter que balancear. Ó, vou pintar lá o reagente, ó. Como no reagente eu tenho OH2, então eu tenho que ter 2OH-. Aí como vocês encontraram pela soma lá do pH mais pOH, que o OH- deu 10 a menos 4, então o X mais 2 vai dar metade disso. Ou seja, deu 10 a menos 4 sobre 2, é só lembrar. Se o OH-, por exemplo, desse 6 mol por litro, o cátion ia dar 3, daria metade de 6. Como deu 10 a menos 4, deu 10 a menos 4 sobre 2. Então foi essa continha que eu fiz e você que está fazendo aí para tecnológica e biométrica, está acostumado com essas continhas, com certeza a gente ajudou aí a vocês, ok? Nós vamos fazer aqui uma última questãozinha de química e vamos em seguida entrar com o professor Roberto Silvestre, tá certo? Depois teremos também o professor César Brandt, o professor Dilermando, o professor Hilton. E lembrando vocês de Humanas que ligaram a TV agora, a turma aí de Humanas, tá? Como essa aula não interessa para vocês, aqui só vai interessar para tecnológica e biomédica, então a turma de Humanas não vai assistir a TV. O nosso aulão, o aulão do professor Luiz Carlos, está sendo transmitido pela FM 102.1. Então liga aí na FM 102.1, relaxa e lá vai estar a equipe de História e Geografia, professor Douglas, professor François, professor JC, eles estão passando informações para vocês pela FM 102.1, tá certo? Para você não ficar aí na televisão esperando sua aula, você não perde tempo, liga na FM 102.1, ok? Vamos fazer uma questãozinha aí bem interessante de química. Na fabricação de cerveja, adiciona-se gás carbônico durante o processo de engarrafamento. Parte do CO2 já é produzida durante a fermentação. Isso faz com que o produto final apresente uma acidez maior. Então, repetindo, na fabricação de cerveja, adiciona-se gás carbônico durante o processo de engarrafamento. Parte do gás carbônico já é produzida durante a fermentação. Ponto. Isto faz com que o produto final apresente uma acidez maior. Por outro lado, o gás carbônico em solução fica em equilíbrio com o CO2 não solubilizado, como representado a seguir. Aí ele botou aí, ó, o gás carbônico no estado gasoso e o gás carbônico que está dentro do líquido da cerveja, que está naquela mistura que a gente chama de cerveja, e ele diz que ocorre esse equilíbrio entre o gás carbônico no estado gasoso e o gás carbônico aquoso dentro do líquido da cerveja. E ele deu aí o ΔH, menos 14,8 kJ/mol CO2. Então ele deu isso aqui, ó. Lembre-se aqui, ó, o CO2 eu estou grifando aí, ó, o CO2 gasoso é o gás carbônico dentro da cerveja, dentro daquela mistura aquosa, tá? E ele disse que parte do gás carbônico não fica dentro da cerveja, está lá dentro do recipiente, mas não está dentro do líquido da cerveja. E ocorre um equilíbrio entre o gás carbônico que existe entre a tampa da cerveja e o líquido, tá certo? Que está da fechada a cerveja, e o gás carbônico que está diluído dentro da cerveja. Suponha que a geração de espuma esteja relacionada à quantidade de gás liberado durante a abertura da garrafa de cerveja. Aí ele diz, letra A, se as duas cervejas são abertas no mesmo bar, uma a 6 graus Celsius e outra a 25 graus Celsius, qual apresentará a maior quantidade de espuma? Justifique sua resposta. Então, repetindo, se duas cervejas são abertas no mesmo bar, uma a 6 graus Celsius e a outra a 25 graus Celsius, qual apresentará a maior quantidade de espuma? Justifique sua resposta. Então, vamos voltar para a equação. Ele deu o gás carbônico gasoso e o gás carbônico aquoso, né? Dentro do líquido da cerveja. E ele deu ΔH negativo. Se o ΔH é negativo, a reação é exotérmica.
Então, se o ΔH é negativo, menor que zero, significa que essa reação, ela libera calor quando eu tenho um CO2 gasoso e coloco parte desse gás carbônico dentro do refrigerante ou dentro da cerveja. Ele libera energia. Se ele libera energia, significa que nesse sentido que está a reação para a direita, significa que essa reação é exotérmica. Se ela é exotérmica para a direita, no sentido contrário, para a esquerda, ela vai ser endotérmica. Lógico, né, professor? Se num sentido ele está dizendo que o ΔH é menos 14, é exotérmica, indo para a esquerda, o equilíbrio se deslocando para a esquerda, ela será endotérmica. Eu botei aqui na solução, ó. Dá para ver aí, né? Solução. Como o ΔH é negativo, ó, então ela vai ser exotérmica. Pessoal, um aumento de temperatura, até pela lógica, ela vai deslocar no sentido endotérmico. Ela vai deslocar no sentido endotérmico. Então, no bar que estava 6 graus Celsius e no bar que estava 25 graus Celsius, o que está a maior temperatura vai facilitar, vai aumentar, vai fazer com que a reação, esse equilíbrio entre o gás carbônico gasoso e o gás carbônico dentro do líquido que está lá dentro da cerveja, vai fazer com que ele se desloque, aumentando a temperatura, para a esquerda, no sentido contrário da endotérmica. Então, no bar em que a temperatura está a 25 graus Celsius, quando você abrir a cerveja e colocar lá no copo, vai formar mais espuma. Por quê? Porque a mais espuma está dizendo que está saindo o gás carbônico que estava dentro do líquido da cerveja, aquele gás carbônico da cerveja, do refrigerante, está indo embora. Se está indo embora, né, ele está indo então formando o equilíbrio, a reação está indo para formar mais gasoso, mais CO2 gasoso, então está indo para a esquerda. Então no bar a 25 graus Celsius vai liberar maior formação de espuma, porque maior formação de espuma significa que o gás carbônico está saindo do líquido da cerveja, do aquoso, está saindo e está se transformando em gás. Então, para ir para o lado esquerdo, como o ΔH era negativo é exo, então um aumento de temperatura favorece no sentido endotérmico. Então, no bar de 25 graus Celsius, vai formar maior espuma, ok? Aí depois ele ainda perguntou, explique por que o CO2 em solução aquosa pode ser considerado um ácido. Aí essa era mais simples, porque eu tenho o CO2, num aquoso com água, vai formar quem? H2 e CO3. Aí você diz, professor, e por que não forma uma base? Ah, eu coloquei aqui embaixo só para relembrar, ó. O problema não pediu, mas a gente lembra que aqui eu tenho um óxido ácido. Um óxido ácido com água forma esse ácido. Agora, por exemplo, se aqui a gente tivesse Na, né? Na2O, por exemplo, o Na2O, ou o alumínio, L2O3, com água, eu teria formando o NaOH ou a LOH3, a base, tá certo? Então, lembre-se, como aqui eu tenho um óxido ácido, ó, forma um ácido. Se aqui fosse Na2O, eu teria mais água, eu teria NaOH, eu formaria uma base. É muito importante relembrar isso daí, ok, vestibulando? E lembre-se que esse ácido, o ácido H2CO3, o que me caracterizou um óxido ácido é porque o carbono é um não metal. Se eu tivesse aí alumínio, ferro, sódio, né, os metais, aí eu teria a formação da base NaOH, a LOH3. Ok, vestibulando?